marcar a hora aqui porque o João me deu 30 minutos. Aí tem que... Já tá contando, né? Vamos lá. Aqui. Foi, né? Subir? Pronto, foi. Ouvi bem. Bom, primeiro privilégio mais uma vez, né? Estar aqui. Eu lembro que em fevereiro do ano passado, talvez um pouquinho depois, essa época mesmo, março, estava aqui falando sobre o que mesmo? Sola Escritura, isso mesmo, né? Essa época aqui, já tem um ano isso, né? Foi bênção também. Teve uma galera lá da igreja que veio também, foi bênção. Pastor Hebe, Deus abençoe. Então já tem um ano mais ou menos que a gente tenho tido a oportunidade de estar com os irmãos e tem sido bênção, privilégio para a minha vida, vida da minha esposa, nossa família. Pode ter certeza que eu tenho aprendido muito mais com vocês do que vocês comigo, né? E hoje a gente vai poder falar um pouquinho sobre a tulipe, né? Eu gosto do acróstico, né? Ou dos 5 pontos do calvinismo, porque eu não nasci em berço presbiteriano, né? Não tive esse privilégio, como muitos dos irmãos aqui. Logo, a tulipe, né? Ou os 5 pontos, para mim foi uma porta de entrada na fé reformada. Então eu penso que ter isso bem estabelecido e bem formulado na nossa mente, né? Como que a Bíblia desenvolve essas doutrinas, é muito importante, até inclusive para que a gente possa destrinchar e progredir naquilo que a fé reformada tem a nos ensinar, né? Tem sido assim no Brasil, vou falar um pouquinho disso, não vou antecipar, mas eu acho importante que a gente estabeleça bem, entenda bem esse acróstico, porque vai dar para a gente um bom suporte no desenvolver da nossa fé, na nossa caminhada, né? Pode passar, Davi, por favor? E esse acróstico está aí, né? Mas vocês vão conseguir ver, né? Eu tive aqui na última palestra do Reverendo João, onde ele falou sobre depravação total, né? Até botei daqui a pouco ali, vou botar uns pontos onde ele falou. 5 pontos do calvinismo, né? Esse acróstico está em inglês, né? Então, por isso o tulipe, né? Onde é estabelecido ali os 5 pontos que foram uma síntese dos cânones de Dort, né? A gente vai falar um pouquinho dos cânones de Dort, ou seja, total deprivation, né? Que é a depravação total, unconditional election, a eleição incondicional, limited atonement, que é a expiação limitada, irresistible grace, que é a graça irresistível, perseverance of the saints, tá certo aí a pronúncia? Tá, mais ou menos. Treinei a noite toda para não passar vergonha na frente do Davi, que o pior lugar que ele foi é Manhattan, né? Então, enfim, até a Júlia falar de São Gonçalo lá, mas... Então, esses são os 5 pontos, né? Que interessante que ele foi estabelecido somente no século XIX, né? Muito depois do Sínodo de Dort. Esse acróstico foi uma facilitação para que a gente possa olhar para ele e lembrar daquilo que foi destrinchado e resolvido lá em Dort. Passa para mim, Davi, por favor. A doutrina da eleição e a realidade evangélica no Brasil. Por que é importante a gente estar estudando sobre a doutrina da eleição, né? É importante, primeiro, porque a maioria dos cristãos brasileiros rejeitam essa doutrina, né? Se for perguntar a maioria da galera evangélica no nosso meio, seja no nosso trabalho, enfim, na escola, na faculdade, ou a nossa vizinhança, que é a maioria formada de evangélicos, né? A maioria vai rejeitar a doutrina da eleição. E estes vão considerar a doutrina, né, a doutrina da eleição, a doutrina de Satanás, uma doutrina que Satanás usa para impedir o zelo evangelístico da igreja, né? Vocês sabem muito bem, quem veio de igrejas que não são reformadas sabe muito bem do que eu estou falando. Você falar de eleição em algumas igrejas é quase que você falar do diabo, né? Então é melhor você falar de o que quiser, menos de eleição. É a doutrina mais combatida, né, pelos arminianos ou por pessoas que nem são arminianos, não são nada, nem sabem o que são, mas sabem que não concordam com a eleição.
E a maioria desses cristãos são fundamentalistas e perderam o zelo pela tradição e pela história da igreja, né? Quando você chega para essa galera e fala, mas você sabia que desde a Reforma Protestante sempre foi estabelecida a doutrina da eleição incondicional? O cara vai dar tilt, né? Porque ele não sabe a tradição, ele não entende a história da igreja. Então, a gente tem uma forte... uma confessionalidade, por exemplo, a nossa igreja que tem os nossos símbolos de fé, isso vai fazer a gente entender que a gente não chegou agora, né, em 2020, mas tem toda uma história por detrás que fundamentaliza, que dá fundamento para a gente na nossa doutrina, na nossa teologia. E as pessoas chegam hoje e acham que a história está começando a partir da data que você nasceu, e não é isso, né? A gente tem toda uma história, uma tradição, e esse zelo é importante. E são fortemente influenciados pelo pelagianismo católico arraigado na cultura brasileira, né? Essa ideia de que eu faço alguma coisa para que Deus me retribua, essa ideia de que obras e Deus vai abençoar se eu fizer, enfim, essa cultura de tomar lá da cá, né? De eu faço alguma coisa para agradar a divindade, é muito arraigada na cultura brasileira. Passa. Então isso vai mostrar por que nós devemos pregar, né, a doutrina da eleição e entender a doutrina da eleição. Para nós calvinistas, né, ela é uma verdade muito reconfortante, sem a qual Deus seria privado de sua devida glória na salvação de pecadores. Isso não é uma frase minha, mas do Joey Bick no livro Vivendo para a Glória de Deus, né? É interessante porque quando a gente fala, Maico, não prega calvinismo, mas pregar as doutrinas da graça, né, a gente vai ver que isso é muito mais antigo do que Calvino, é muito ligado a Santo Agostinho, por exemplo. Pregar a tulipe, pregar as doutrinas da graça, é você pregar o evangelho puro e simples, é você pregar a salvação somente pela graça. Então, as pessoas que falam normalmente assim, você está pregando o calvinismo, não está entendendo o que consiste aquelas doutrinas, né, que é puramente na exposição fiel da Sagrada Escritura e do Evangelho do Senhor Jesus. É a razão primordial porque as pessoas estão no céu, né? A gente tem que entender por que Deus elege pessoas para ir para o céu, né? Não porque pessoas vão para o inferno, mas por que Deus escolhe pessoas para ir para o céu, né? Seria algo para a gente se espantar, né? E o Spurgeon tem uma frase muito interessante: creio na doutrina da eleição, pois estou certo de que se Deus não tivesse me escolhido, eu nunca o teria escolhido, né? Estou certo de que Ele me escolheu antes de eu haver nascido, pois Ele não me teria escolhido depois, né? Se Ele tivesse visto o que eu sou capaz de fazer, talvez depois, visto as minhas obras, é bem possível que Ele não tivesse me escolhido. Por isso que a eleição ela é incondicional. E sem eleição, ninguém seria salvo. Então a gente já deu aqui um panorama do que a gente... por que é importante a gente estar estudando a doutrina da eleição, mostrando como que é o cenário no Brasil, e a maioria do mundo, né? O mundo pensa assim. Como que ela é para nós calvinistas, que ela é a fiel interpretação da palavra de Deus, a fiel interpretação, exposição do Evangelho do nosso Senhor Jesus. E agora a gente vai recapitular um pouquinho da aula do reverendo João, quando ele falou que calvinismo, além dos 5 pontos, né? Eu até falei que eu conheci o calvinismo, foi reformado através dos 5 pontos, porém calvinismo é muito mais amplo que 5 pontos, né? Lembrando que essa questão dos 5 pontos está muito ligado à soteriologia. Soteriologia é a doutrina da salvação, né? Um ramo da teologia sistemática, né? Como que Deus salva pecadores. Então, os 5 pontos são basicamente ligados à soteriologia. O calvinismo é muito mais amplo, está muito mais ligado a uma cosmovisão, né? A uma forma de enxergar o mundo, né? Ele até dá uma distinção, ele fez uma distinção para a gente na última aula, que é muito mais didática, porque na prática você não vai ter uma distinção muito clara entre ser reformado e ser calvinista, mas ele pontuou que ser reformado seria você adotar uma das confissões reformadas, e calvinismo algo muito mais amplo, um sistema de mundo, como você enxerga o governo, como você enxerga a política, como você enxerga a sociedade, como você enxerga diversas áreas do nosso viver, né? Através de uma ótica, de um óculos, e esse óculos seria o calvinismo, né? Até a Débora estava conversando com a gente esses dias, e ela mostrou, né, que ela estava estudando calvinismo em administração de empresa, porque o calvinismo influenciou, né, uma ética capitalista. Vocês sabem o livro do Weber lá, né, que ele fala justamente da influência de Calvino, ou da ética protestante,
dentro de uma cultura econômica. Então o calvinismo ele influencia muito mais do que os 5 pontos, ele diz muito mais do que 5 pontos, né? Nesse ponto, seria possível, por exemplo, você ainda nessa distinção, né, lembrando que é uma distinção didática, uma pessoa ser reformada, adotar uma confissão reformada do século XVI, século XVII, porém não ser calvinista, não ter toda uma cosmovisão calvinismo, não ter toda uma cosmovisão calvinista, mas todo calvinista é um reformado, por assim dizer. Lembrando que essa divisão é apenas didática, tá, gente? Tem sido uma porta de entrada para os que estão conhecendo a fé reformada no Brasil, né? A gente tem visto isso, seminários cada vez mais cheios, as nossas igrejas precisando de lugares maiores para acomodar pessoas conhecendo cada vez mais a fé reformada, e os 5 pontos têm sido uma boa porta de entrada para isso. E ele falou sobre a depravação total, né, que é o primeiro ponto desse acróstico, ou seja, o homem está totalmente depravado, incapaz de voltar-se para Deus através dos seus próprios pensamentos, através das suas próprias atitudes, independentes, né? Isso é muito interessante, é muito importante, porque a depravação total, o T da tulipe, vai dar toda a base para a gente compreender as outras letras, né, do acróstico, né? Então é importante o que ele falou sobre depravação total. O homem está caído no seu pecado, né, naquilo que ele cometeu, no seu ato de rebelião contra Deus, e ele vai precisar de uma interferência divina para que haja aí uma nova vida, uma mudança, uma transformação, uma conversão, né, um mudar de caminhar por si mesmo, por causa da depravação total. E a gente vai ver que a depravação ela é total no sentido de que ela atinge todo o ser humano, né? O ser humano todo, em todas as suas áreas, e na sua decisão, na sua mente, enfim, no seu modo de ver o mundo, embora ela não seja na sua totalidade, na sua quantidade, mas ela é em todas as áreas, e isso vai afetar o nosso relacionamento com Deus. Próximo ponto aí, ó. Um ponto que eu quero também frisar, a título de introdução, é como que esse debate surgiu, né? Como que surgiu essa ideia de 5 pontos. A gente fala muito de 5 pontos, mas não entende o que está rolando por detrás ali, onde deu origem a esses 5 pontos, ou ao que a gente chama da tulipe, né? Que é o Sínodo de Dort, né? Que teve início em 13 de novembro de 1618 a 9 de maio de 1619, né? Um sínodo que ocorreu... Pode passar, Davi, por favor. Um sínodo que ocorreu na cidade de Dort, né? na Holanda, e foi um sínodo, né? Um concílio realizado na cidade de Dort, né? na Holanda, para tratar de uma controvérsia teológica na área da soteriologia, né? Então foi algo muito específico ali do cenário holandês, né? Estava acontecendo ali no cenário holandês, a então Holanda reformada, a nova Holanda reformada, né? E essa controvérsia teve como principal nome Jacó Arminius, né? O Jacobus Arminius, né? Que nasceu em 1560 e morreu em 1609. Interessante, porque ele não é contemporâneo de Calvino, né? Ele não tem a mesma data, né? Eles não são contemporâneos. A diferença da data da morte de Armínio para o nascimento, acho que de Calvino, são de 100 anos, se eu não me engano. Enfim, eu sei que a gente sabe que eles não são contemporâneos, né? Armínio estudou em Genebra, na escola de Calvino, mas ele foi discípulo de Teodoro de Beza, que era discípulo de Calvino, né? Depois de estudar nessa escola lá, a escola calvinista, então é interessante que Armínio não era arminiano, tá? É interessante isso, porque as pessoas... Talvez se Armínio visse o arminianismo que é pregado hoje, ele teria muita vergonha, né? Lembrando que isso aqui é uma controvérsia na área da soteriologia. Então você tem toda uma outra área que, quando o pessoal sabe que Armínio batizava por aspersão, o pessoal fica doido, né? Ah, mas batizava criança, do batismo, ele acreditava nisso? Não, herege, né? Enfim, então nem Armínio era um arminiano como se prega hoje, né? Ele foi pastor em Amsterdã e professor em Leiden, uma importante escola de teologia reformada na Holanda. A gente tem que pensar que a fé calvinista
ela se dissipa, né? Ela influencia toda a Europa. Diferente, por exemplo, a gente tem que entender a reforma protestante como dividida em algumas partes, né? Você tem a reforma luterana, ou a reforma de Lutero, né? A reforma alemã, que ela fica ligada ali à Alemanha. Você tem a reforma reformada, né? Que é de ala zwingliana ali, começa com Zwinglio na Suíça, depois influencia Calvino em Genebra, espalha para toda a Europa. A fé que espalha para a Europa e que influencia toda a Europa é a fé calvinista, é a reforma de ala reformada. E um terceiro ponto seria a reforma radical dos anabatistas, né, que tinha uma ideia muito mais de ruptura. Enfim, então Armínio não se via muito, por exemplo, à vontade com o capítulo que se trata da Confissão Belga. A Holanda reformada subscrevia ali a Confissão Belga, uma das primeiras confissões reformadas da história, né? E o Catecismo de Heidelberg, né? Então você tem ali isso bem balizado para a fé holandesa. Ele não estava muito à vontade com o capítulo que tratava de eleição, né? Ele tinha dificuldades com questões relacionadas à eleição, mas ele se mantinha confessional. É aquele cara que se mantém confessional publicamente, mas de forma privada, no cafezinho, no futebol lá, tal, ele, não é bem assim, influenciava seus alunos lá, né? Então, de forma privada, ele influenciou muita gente, mas de forma pública ele preferia não se manifestar ou não influenciar de forma, porque seria um problema para a questão dele como professor, enfim, né, como pastor. Então, isso ele fazia de forma privada, né? Publicamente ele era confessional, mas no privado ensinava as suas discordâncias. Ele também tinha dificuldade de rebater algumas questões da doutrina católica, né? É importante a gente pensar aqui também, gente, que a questão do Sínodo de Dort tem uma questão muito política. A gente hoje olha com o século XXI, assim, com o olhar do século XXI, e não entende, porque a gente tem uma ideia muito arraigada na nossa cultura de Estado laico. Então, religião é uma coisa, Estado é outra. Nesse contexto aqui, não. Ser holandês, agora, né, recente, porque eles eram ainda, há pouco tempo atrás, desse ponto, eles eram colônia da Espanha, né? Ali, a fé reformada sendo levada até a Holanda, ser holandês era você ser reformado. Você ser um espanhol era você ser um católico. Então você tem isso muito, muito ligado. Você ser alemão é você ser um luterano. Essa controvérsia, essa aproximação, por exemplo, de Armínio até com o catolicismo, e principalmente no outro ponto que a gente vai ver, que é a aproximação da coroa Espanha, né? Da Espanha, né, hispânica, seria uma ameaça para que eles talvez perdessem essa independência que tinham acabado de conquistar. Então essa controvérsia aqui, você não pode pensar só em algo teológico, mas em algo muito além disso, né? Algo que estava ligado ali à questão da sua independência, do caráter do povo, da questão do governo, né? Como eles estavam estabelecendo isso. É importante porque a Espanha vai reconhecer ali a independência, né, dos Países Baixos, ali da Holanda, muito depois. Então ainda tinha essa guerra, essa briga, né? Não é uma briga simplesmente de reformados contra arminianos, mas é uma briga talvez para não voltar a coroa espanhola, beleza? E Armínio influencia ali algumas pessoas, né, que após a sua morte, em 1609, isso é importante. Volta só o ponto atrás disso. O Sínodo de Dort começa em 1618, agora vai para lá. Armínio morre em 1609. Quando o Sínodo de Dort começou, Armínio já tinha morrido, né? Então o debate é todo conduzido pelos remonstrantes, né, que apresentam esse documento. A remonstrância é um apelo, né, explicitando a sua discordância e solicitando a convocação de um sínodo. Lembrando que você tem ali um lapso, né, temporal de 10 anos, onde esse debate é realizado ali, né? Durante esses 10 anos, da morte de Armínio, até antes um pouco, até o Sínodo de Dort, é um tempo que vai rolando um debate ali, né? Os remonstrantes, os discípulos de Armínio levam isso ao debate. Porém, quando o Sínodo de Dort, às vezes a gente acha o Sínodo de Dort como se fosse um local de debate, mas não. O Sínodo de Dort foi muito mais um tribunal contra os arminianos. Já estava estabelecido ali, os debates já tinham ocorrido. O que ia ser formulado no Sínodo de Dort eram as resoluções contra os arminianos.
É por isso que eles, inclusive, não queriam a realização desse sínodo quando estava mais próximo. Eles queriam antes, mas eles viram que ia perder, que não ia dar mais e tal. E quando surgiu ali a iminência disso, eles resolveram dar para trás, né? Mas já tinha acontecido. Então você vê que você tem ali um lapso, né? Armínio morre em 1609. Quem leva esse debate são os discípulos de Armínio, né? Ou os remonstrantes. A gente não pode conceber aí como arminianos, nem calvinistas, porque designar alguém de arminiano ou de calvinista era um nome pejorativo. Então você nunca poderia chamar alguém de arminiano, até aí você não tinha essa designação, em sim de remonstrante, aqueles que tinham levado esse apelo. Passa, por favor, Davi. O que constava essa discordância aí dos arminianos, né? Falei que não podia, dos remonstrantes. É interessante porque a gente fala em 5 pontos do calvinismo, mas não entende que os 5 pontos do arminianismo surgiu antes dos 5 pontos do calvinismo. O que deu base justamente para que houvesse o Sínodo de Dort são essas discordâncias aí que Armínio vai ter da questão soterológica bem embasada ali na confissão belga, né? E eles conceberiam, isso aí está destrinchado nesses 5 pontos, né? O primeiro ponto é a depravação parcial, ou seja, o homem não é totalmente depravado, então dava para ele escolher ali a Deus no final, através daquilo que eles chamavam graça preveniente, a graça que vem antes, que habilitaria o homem por si só responder positivamente à fé, sem que houvesse uma intervenção divina, né? O segundo ponto, eu botei em negrito, porque é o mais importante. O que está em debate ali é realmente a questão da eleição, né? Eleição condicional. Condicional por quê? Porque ela era baseada na presciência de Deus. A gente vai mostrar isso um pouquinho mais na frente. Mas a eleição era baseada naqueles que Deus anteveria e veria que teria fé. Então Deus veria que o cara teria fé e isso faria com que ele o elegesse. Expiação geral ou universal, né? Cristo morreu por todos, né? E essa graça era levada até o ser humano, mas essa graça ela poderia ser resistida, né? É a graça resistível. E o quinto ponto é o cair da graça, né? Ele poderia apostatar da fé. E o sexto ponto ali é a questão da interferência do Estado na igreja. Os calvinistas já estavam com o pensamento de independência, né? Você vai ver que isso vai ser muito importante, inclusive na fé reformada holandesa, essa questão de independência de Estado e igreja. Os calvinistas queriam uma interferência muito mais ativa, né? Próximo slide. Aí, tá bem, coisa que eu tirei uma foto do livro do Frank Ferreira, onde ele dá todas as distinções que você tem aí entre os calvinistas e os arminianos, né? É do livro A Igreja na História, a Igreja Cristã na História, né? Então você vai ter aí o tema ali, pecado original, vontade humana, graça de Deus, predestinação, como que o calvinista pensa e como que o arminiano ali vai pensar. Então é uma coisa que a gente pode dar uma olhadinha mais para frente. Os Cânones de Dort, que é justamente esse documento que foi produzido pelo Sínodo, né, o Sínodo de Dort, em que o arminianismo foi totalmente rejeitado. Os defensores do arminianismo são depostos dos seus cargos, né? Alguns eram professores ali, né? Na Holanda, eles são depostos, né? E também alguns saem da própria Holanda, outros se arrependem, enfim, né? Voltam atrás, veem que o Sínodo tem razão para poderem ser realocados. Depois eles dão um jeito lá, influenciam, estão por aí até hoje. Essa galera está por aí até hoje. Os Cânones de Dort não são uma confissão de fé, isso é importante, mas uma espécie de tratado sobre soterologia, né? Você não pode pegar o Cânon de Dort e achar que ali tem toda a resolução da fé reformada. Não, ele é um dos documentos que eram subscritos ali pela Igreja Reformada holandesa e ficou também subscrito pelas igrejas reformadas no mundo todo, mas ela não expressava a fé como um todo, a fé reformada como um todo. E as resoluções não são expostas na ordem da Tulip, né? Depravação total, eleição incondicional, enfim. Primeiro, você vai ter, para quem tem a Bíblia de Genebra, você vai ver que no final tem lá os Cânones de Dort, também isso o documento é bem fácil de se achar na internet, acho que a Monergismo tem, vale a pena você olhar o documento na sua íntegra, né? Então primeiro vai falar lá sobre o decreto da eleição, lembrando que é o ponto polêmico, depois sobre a natureza da obra de Cristo, a corrupção do homem e a regeneração, e ao final a perseverança
dos santos. Inteira conexão entre todos os pontos do calvinismo, né? Isso que a gente falou no início, o acróstico do Lippe é plenamente amarrado. O que é isso, amarrado? Eles são entrelaçados, são conectados, de certa forma que, se você acreditar na total depravação, entender a depravação total de forma bíblica, é praticamente impossível você não fechar com os outros pontos. Eu lembro que na época que eu era, muito tempo atrás, pastor, eu era arminiano, eu lembro que eu sempre acreditei na depravação total, e quando eu chegava nos outros pontos, eu pulava, porque eu não conseguia resolver. Aí eu pulava, porque não tem solução, né? Se você acredita que o homem é totalmente depravado, que ele não tem como, por si só, voltar-se para Deus, só uma ação divina, sobrenatural, para salvar esse ser humano. E essa ação é a eleição. E eu pulava, eu falava assim, não, isso aí é história para me enganar. E eu não fechava, não conseguia fechar, né? Porque não tem como. Se você acredita na depravação total, se você lê Romanos 3, não tem como. E a Bíblia toda, né? Estou falando Romanos 3, mas você vê como que o homem é pecaminoso, né? E tendencioso para o mal, né? Só faz o mal. Até a gente vê que quando o homem foi deixado livre, ele escolheu o mal. Por si só, ele sempre vai escolher o mal. É o que eu coloco ali, ó. O homem é totalmente depravado, ele jamais poderá escolher algo que seja contrário à sua natureza, aquilo que eles designam como, chamam de livre-arbítrio. Logo, haverá necessidade que Deus intervenha, para que o homem compreenda o seu estado de miséria e corra para o Salvador. E isso só se dá através da ação livre de Deus em escolher aqueles que seriam salvos. É aquilo que a gente falou lá no início: se não houvesse eleição, não haveria salvação, né? Se existirá pessoas no céu, é porque tem eleição. Aí eu boto aí, esses eleitos, isso aqui é uma síntese, né? Esses eleitos, Deus derrama uma graça eficaz e irresistível, pois se fosse resistível, precisaríamos admitir que o homem por si só tem capacidade de escolher entre o bem e o mal, o que a gente vê, que é através da depravação total, que é impossível. A consequência disso é que uma salvação que tem como iniciador Deus, onde ele age do início até o fim, torna o homem, por causa do caráter imutável de Deus, impossibilitado de cair e desviar-se eternamente dos seus caminhos. A coisa é muito amarrada. Se você entende bem a depravação total, você vai pegar os outros pontos por atacado. Você vai receber eles e vai entender plenamente, porque não tem como você fugir disso. Por isso que a gente fala que aqueles calvinistas 4 pontos, né? Calvinista 3 pontos, não sei nem se dá para falar de se é calvinista, mas são inconsistentes, porque não tem como você amarrar isso. Um ponto amarra no outro. E a gente chegou aí na eleição incondicional. A gente acabou nossa introdução. Tem uma definição do reverendo Anglada que eu acho muito interessante. Ele fala: as antigas doutrinas da graça professam a eleição incondicional. Elas sustentam que a escolha de pessoas para a santidade e para a vida não se baseia em nenhum mérito ou virtude que possa haver nelas próprias, nem mesmo na sua fé ou arrependimento, mas unicamente no amor e na misericórdia de Deus como expressão da sua soberana vontade. Ou seja, é um ato de Deus em escolher pecadores dentre todos os pecadores, né? Que não baseia em nenhum mérito ou virtude nossa, né? E é um ato extremo da misericórdia de Deus como expressão da sua livre e soberana vontade. É aquilo que Deus faz por amor. Esse é o ponto, né? Em amor, um ato de escolher pessoas, né? Para a santidade. E a doutrina da eleição é uma doutrina bíblica. Isso é a questão importante. É uma doutrina bíblica onde nem mesmo arminianos ou pentecostais podem rejeitá-la ou falar, simplesmente rasgar a página da Bíblia e falar que não existe, né? Seria um ato muito grave isso, né? Então o que se tem que fazer, até aquela confissão da Igreja das Assembleias de Deus que está rolando aí desde antiga, né? Desde 2017, você vai ver o ponto lá que eles falam de eleição. Mas a eleição, o modo como eles enxergam é diferente, né? Não é a questão da eleição, mas como que essa eleição é aplicada. A gente até pontuou isso um pouquinho. Nos calvinistas, Deus elege soberanamente alguns pecadores dentre a humanidade caída.
Isso é feito por causa do amor e da misericórdia de Deus, sem cumprir nenhuma condição estabelecida, né? Isso que a gente falou. Os arminianos, inclusive alguns pentecostais, a eleição é fruto da presciência de Deus. Deus vê de antemão, né? Isso quer dizer que Deus elege as pessoas que Ele mesmo antevê que responderiam com fé e arrependimento ao usarem o seu livre-arbítrio. É muito estranho, porque é como se Deus estivesse lá no seu trono e Ele fez o mundo e todas as pessoas. Mas na hora da salvação, ele vai ficar lá olhando para o João para ver se ele vai responder por si só, usando o seu livre-arbítrio positivamente, com fé e arrependimento. João, calma aí, eu vou olhar o mundo, parece uma espécie de molinismo, né? Eu vou olhar aqui, ou teísmo aberto, enfim. Se der certo, se ele responder positivamente, usando o seu livre-arbítrio, sua própria vontade, a livre-arbítrio é agir contrário à sua natureza, lembrando que ele é um pecador miserável, né? Ele vai agir contra a sua natureza e vai responder positivamente com fé e arrependimento. Opa, respondeu, vou eleger. Então, o fim daí não é a soberania de Deus, não é Deus que salva, é o homem que permite Deus uma eleição que, na verdade, se Deus elegesse ou não elegesse, não era a mesma coisa que nada. Não serve para nada essa eleição. O fato de Deus ali ter eleito ou não, quem vai, o dono da salvação é o homem. Ele que vai responder positivamente para a fé, né? Então esse é o modo como os arminianos acreditam. Deus elege, mas ele elege depois que vê que você vai responder positivamente, né? Aí é mole, né? Eleger assim. Próximo. Livre-arbítrio. Isso aqui é uma inovação minha aí de como de como conceituar livre-arbítrio, né? É interessante porque essa ideia de livre-arbítrio é muito fácil quando você olha a questão do animal, né? Você vê o leão, por exemplo. Vocês conhecem esse exemplo, mas eu vou aqui tentar usar a minha inteligência aqui para poder explicar para vocês. Bom, tem ali o leão, e o leão ele tem essa prato de salada lindo ali, ó, vegano, e tem a família linda ali das capivaras, e ele vai usar o seu livre-arbítrio para escolher em qual prato ele vai. Nem o leão, se fosse o Thiago já não ia no salada, ia na alface. E ele vai usar, ele está na dúvida terrível, ele está olhando os dois ali, ele vai usar o livre-arbítrio para escolher entre os dois pratos ali, ou a salada linda, ou a família bonitinha ali das capivaras. Ele vai usar o livre-arbítrio, vai lá, vê o que ele vai usar. Ixi, previsível como um Adão, né? Ou seja, como qualquer Adão vai escolher o pecado, o leão vai escolher a família ali das capivaras, ou da zebra, enfim, né? É a natureza dele. Ele não vai agir contrário à sua natureza. Nós, pecadores, não iremos agir de forma contrária à nossa natureza. Nós escolheremos o pecado, né? Toda vez que nos deixar livre, nós iremos afundar, né? Não tem como isso. É a nossa natureza pecaminosa, né? Aí eu botei até uma observação ali, que na visão calvinista, apenas Adão, em seu estado antes da queda, poderia pecar ou não pecar. Isto é, agir de forma contrária à sua natureza santa que lhe foi criada, né? Apenas Adão tinha essa capacidade. Quando ele foi colocado livre, você viu o que aconteceu, né? Ele pecou e se rebelou contra Deus e agiu de forma contrária à sua natureza, mas para o mal, né? E tornou toda a humanidade, Romanos 5 vai falar isso, presos, né, aos seus pecados, né, à sua própria consciência, escolhendo como leão o pecado. Qual o lugar então do arrependimento e da fé, já que arrependimento e fé não são condições para a salvação, né? Para o calvinista, fé e arrependimento não são condições para a eleição, mas sim resultados dela, né? Deus escolheu esses meios, fé e arrependimento, para comunicar salvação aos eleitos, né? São os meios pelos quais Deus aplica a obra da redenção ao coração dos seus eleitos, né? Ou seja, Deus não antevê quem vai ter arrependimento e fé e vai eleger. Ao contrário, Deus concede fé e arrependimento àqueles a quem ele elegeu, né? E arrependimento é um dom de Deus. Você vai ver ali 2 Timóteo 2, 24 a 25, Atos 11, 18,
Atos 5:31, tudo mostrando como que arrependimento é um dom de Deus, é Deus quem concede, né? Concede a todos? Não, concede aos seus eleitos. Fé é o meio pelo qual Deus opera a salvação. Ela é um instrumento através do qual a graça salvadora é aplicada aos eleitos. Efésios 2:8 e 9, aquele célebre versículo ali, né? A passagem de Paulo, ele fala que somos salvos, né? Pela graça, né? Mediante a fé. Isso não vem de vós para que nós não nos gloriemos, né? Mas é dom de Deus. Ou seja, ela é um instrumento ao qual o próprio Deus dá para que a salvação, a eleição, seja aplicada aos eleitos de Deus. E fé e arrependimento são marcas de um eleito. Só vai ter fé verdadeira, só vai ter arrependimento verdadeiro um eleito do Senhor. Próximo, o que diz a nossa gloriosa Confissão de Fé de Westminster sobre eleição? Próximo ponto aí. Bom, terceiro capítulo, né, dos eternos decretos de Deus. Você tem ali o terceiro parágrafo, onde fala: pelo decreto de Deus e pela manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros predestinados para a morte eterna. Isso é claro, se há eleitos para o céu, o restante também são eleitos para a perdição, né? Não tem como isso. Se existe eleitos para o céu, existe eleitos para a perdição também. E os textos de prova estão ali, né? 1 Timóteo, enfim, a gente pode depois olhar. Vocês estão vendo a confissão aqui, vocês já devem, ainda não, mas vai estudar esse ponto. No quinto ele fala: segundo o seu eterno e imutável propósito e segundo o santo conselho e beneplácito da sua vontade. Agora, Deus, antes que fosse o mundo criado, escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida, antes que o mundo fosse criado. Para o louvor da sua gloriosa graça, ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor, não por previsão de fé, né, como os arminianos falam, ou de boas obras e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso o movesse, ou que movesse a Deus a eleger, como condição ou causa. Está bem claro aqui, né, bem explícito, né, que Deus elegeu antes que o mundo fosse criado, né? Ele predestinou. A gente tem que entender que eleger é escolher dentre vários, predestinar é dar destino de antemão, né? E isso foi feito por causa da livre graça e amor de Deus, e não foi por nenhuma condição, nem fé, nem boas obras, né? Ou perseverança na fé, enfim, nada disso, nenhuma condição ou causa fez com que Deus movesse isso, né? Tem uns hinos, que vocês não são crentes, né? Mas tem uns hinos que falam que a fé move a mão de Deus. Mas heresia aí, né? Vocês conhecem não, né? Você não tem infância, cara. Você não realmente. Fala que a fé move a mão de Deus. Ou seja, como se a fé fosse uma condição que move. O pessoal sabe, né, que hino que eu tô falando, né? Hino não. Música, né? Não sei nem de quem é, mas o Senhor me livrou. No sexto parágrafo ele fala: assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também, pelo eterno e muito livre propósito de sua vontade, preordenou todos os meios conducentes a esse fim. Os que, portanto, são eleitos, achando-se caídos em Adão, são remidos por Cristo, são eficazmente chamados para a fé em Cristo pelo seu Espírito, que opera no tempo devido, são justificados, adotados, santificados e guardados pelo seu poder por meio da fé salvadora. Além dos eleitos, não há nenhum outro que seja remido, ou seja, é somente os eleitos que a expiação ela é eficaz, né? Eficazmente chamado, justificado, adotado, santificado e salvo. Vendo que o decreto da salvação é um unodecreto, um decreto único, né? Não vários decretos. Romanos 8:28 vai mostrar isso também. Capítulo 14, onde fala sobre a fé salvadora. É dito que a graça da fé pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas é a obra que o Espírito de Cristo faz nos corações deles e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra, né? Contrapontos aqui aos arminianos, que vão entender isso de forma distinta, né? E a observação que eu botei: a eleição condicional era uma doutrina confessada pelas igrejas oriundas da Reforma Protestante, né? Essa ideia que eu falei do laço histórico do século XVI. Se você olhar a Confissão Escocesa, você vai ver a doutrina da eleição incondicional. Confissão de Fé dos Países Baixos, doutrina da eleição incondicional. Confissão Belga, doutrina da eleição incondicional.
A segunda confissão de fé helvética, doutrina da eleição incondicional. Os artigos da Igreja Anglicana, mesma coisa. A confissão de fé batista em 1689, que é Xerox da nossa. Tá gravando? Mesma coisa, né? Savoy também, lá dos congregacionais, que também é Xerox da nossa. Mesma coisa. Todas afirmam a eleição incondicional. Todas. Isso aí é novo, é doutrina nova, que foi lá na primeiro foi rejeitada. Esse é um ponto interessante, né? Foi rejeitado, não foi algo que admitido. Não, a gente pode pensar essa ou essa visão, as duas estão corretas. Não, foram rejeitadas. E por isso que é importante a gente estudar a história da igreja, porque a gente entende, sabe, onde a gente está, qual é o ponto, o que deu. Quando você olha, por exemplo, os batistas, né, você vê a Convenção Batista Brasileira hoje, é uma vergonha, porque é totalmente dissociada da sua história, né? A história dos batistas é a doutrina da graça, são sacramentais. Estava tendo aula hoje com o professor Franco, ele estava falando isso, que os batistas são sacramentais, são sacramentalistas, hoje são memorialistas. Então, são dissociações que você vê da própria história, né? Você vê a própria... eles não têm símbolo de fé, como os batistas aqui no Brasil, mas são totalmente dissociados da sua história, né? Então, é importante a gente conhecer a história da igreja, gente, para que a gente entenda onde a gente está e para onde que a gente está indo, né? Onde que a gente veio, onde a gente está e para onde que a gente está indo. Portanto, precisamos entender esse posicionamento arminiano como um desvio grave das antigas doutrinas da graça, beleza? Salvação pela graça somente aí com os calvinistas. Próximo. Analisando biblicamente a eleição incondicional, né? Efésios 1, 4 a 5, texto famoso aí pra gente. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante a ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, e por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo a sua boa vontade, né? Para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, né? Ou seja, como que Paulo começa ali a carta aos Efésios, né? Falando como que Deus os escolheu antes da fundação do mundo com o propósito de serem santos e irrepreensíveis, e não porque eles seriam santos ou porque eles eram santos. E ele nos predestinou para a adoção de filhos, ou seja, nos deu destino de antemão. O próximo ali também, deixa eu ver aqui, 2 Tessalonicenses 2,13, aqui tá, deixa eu ver. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, né? Ele agradecendo pela eleição dos seus irmãos. Aí você tem Marcos 13, 20, 23, Romanos 8, 33, 2 Timóteo 2, 10, como Paulo usa, por exemplo, como sinônimo de povo eleito, povo escolhido, né? Eu queria ler com vocês só Romanos 8, que é o texto clássico, né? 8, 8, 29, 28, 29, e pular depois para o 33, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, e o conheceu aqui é de ter relacionamento íntimo, né? Não é somente de ver, mas de realmente de se relacionar. Lembrando que a literatura judaica ali, quando a Bíblia, quando ela fala que o homem conheceu a sua mulher, está falando que teve relacionamento. Então, portanto, os que de antemão conheceu, portanto, aqueles que Deus realmente se relacionou, amou profundamente. Também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E ao que predestinou, esse também chamou, ou seja, a questão certa, né, que uma coisa gera outra. É impossível um predestinado, um eleito, Deus não chamar, não justificar e não glorificar. E o versículo 33
Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Pois é Deus quem os justifica, né? Então, muito claro aí a questão bíblica da eleição incondicional. Ela é incondicional, né? É o próximo ponto, né? Isso. Ela é incondicional. A gente leu aqui Efésios 1, 4 a 5, para nos mostrar que Deus nos elegeu para que nós fôssemos santos e fiéis, e não porque nós seríamos ou éramos santos e fiéis, como os arminianos vão dizer. A eleição ocorre para este fim, sermos santos e fiéis, para andarmos em boas obras. Tudo que o eleito faz de bom é fruto da eleição divina. Se não houvesse eleição divina, com certeza nós só andaríamos em desgraça, né? Não andaríamos em boas obras. Lembrando que até a lavoura do ímpio é pecado, porque não é feito para a glória de Deus. E andar de boas obras aqui é fazer, não somente fazer algo bom, mas com a intenção boa. E fazer com a intenção correta só acontece quando os nossos olhos são abertos, o nosso coração é aberto, e agora nós podemos compreender a vontade de Deus. Vou dar uma corrida aqui, compreender a vontade de Deus. Eu senti um cheiro de pizza, aí por isso que eu vou dar uma corrida. Romanos 5, 8, 10. Ela ocorreu quando nós ainda éramos pecadores, né? Ou seja, não tem nada que nós pudéssemos ter feito antes, né? A eleição, ela é apesar de nós. 1 João 4, 10, 19. Só podemos amar a Deus porque Ele primeiro nos amou. Romanos 9, 11. O famoso Romanos 9, que segundo o Caio Fábio é uma... Como é que é? Elucubração de Paulo, né? Deveria ser retirado ali. 9, 10, 11 deveria ser retirado. É o terror dos arminianos, né? Não havia nem ao menos nascido Jacó e Esaú para que houvesse alguma eleição condicionada às obras deles, né? Ou seja, antes de nascer já tinha Jacó, o trapaceiro, já tinha sido eleito. Esaú também já tinha sido, ali você fala aborrecer, mas aborrecer é um eufemismo, né? O termo ali é odiar, né? Amei Jacó e odiei Esaú, né? Ou seja, não tem nada que condicione. Tanto a eleição para a vida, para a salvação é incondicional, quanto a eleição para a perdição é incondicional também. Por que Deus elege? Porque Ele ama, né? Alguém vai falar porque Ele quer, né? Sim, porque Ele ama, porque assim soberanamente Ele aprouve fazer. Esse é o principal ponto. Mas o texto de Efésios 1, 4, 5 ainda vai dizer que essa eleição é em amor, é segundo o seu beneplácito, essa palavra bonita, né? Que significa boa vontade, é o beneplácito da sua vontade, ou seja, a eleição é fruto do amor de Deus. Ele poderia deixar todos nós debaixo da sua ira, mas Ele escolheu pecadores miseráveis para serem regenerados e serem salvos da sua ira. Ela é fruto da graça e das misericórdias de Deus em salvar alguns que mereciam o inferno, isto é, não há injustiça, tá, gente, da parte de Deus em salvar quem Ele quer, pois Deus não deve graça e misericórdia a ninguém, pois de forma contrária, graça e misericórdia não seriam graça e misericórdia. Se Deus deve graça e misericórdia a alguém, graça, que é Ele nos dar aquilo que nós não merecíamos, misericórdia, Ele não nos retribuir conforme nós mereceríamos, não seria graça e misericórdia. Deus age misericórdia com quem Ele quer ter misericórdia, e Ele acaba o debate assim, fechando a porta na cara ali dos arminianos. Já estava pensando nos arminianos já. Eu escolho Deus, eu ia botar ali, eu escolho Deus, uma foto do Thales Roberto. Mas como eu sei que vocês não conhecem, de longe, né? Se não conhece Ana Paula Valadão, vai conhecer Thales Roberto. Eu ia botar porque tem uma música do Thales que ele fala: eu escolho Deus, né? Eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, né? Você conhece, né, Júlio? Você é mais moderna. Eu ia botar: eu escolho Deus ou é Deus que nos escolhe? Bom, aí tá os versículos, não preciso nem falar, só ler. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, os outros, e vos designei para que vedes e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao meu Pai, em meu nome, Ele vou-lo conceda. Ou seja, tá claro aí, né? João 6, 37, 39, 65 também. Deixa eu coisar aqui, porque ali eu já não consigo ler mais. Todo aquele que ama o Pai me dá, e esse virá a mim, né?
O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum se perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Toda vez que eu vou até a Cristo, é porque o Pai me conduziu a Ele. João 13,18 não fala a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles quem eu escolhi. Isso significa que pelo fato de Deus nos escolher, nós vamos até Ele de forma coercitiva? Não. Significa que Deus está levando a gente de forma... você vai lá, oi? Forçada, né? Você vai aceitar Jesus, vai pro banquinho lá dos que vão aceitar Jesus. Não é isso não, cara. Isso quer dizer que Deus muda o seu coração para que eu possa querê-lo livremente. Quando eu quero Jesus, é porque Ele me quis antes, é porque Ele mudou o meu coração corrupto, corrompido, totalmente depravado, para que eu quisesse, porque a gente viu, o leão nunca vai querer Jesus, ele vai sempre querer o pecado. O Adão, que está em nós, que somos nós, nunca vai escolher Jesus. Tem gente que acha que se chegar lá no inferno e abrir e falar assim, ó, vou te dar a última chance, você agora pode escolher ir para o céu ou para o inferno, o que você vai querer? Eu vou querer para o inferno, porque quem está sujo, suje-se mais ainda, porque não tem isso. Se Deus não intervir soberanamente, nunca iríamos escolher a Deus. Então quem nos escolhe é Ele, não somos nós que escolhemos Deus, beleza? Próximo. Se Deus escolhe soberanamente aqueles que serão salvos, por que então devemos pregar? É um ponto interessante, né? Isso é uma pergunta importante. Deus não somente elegeu pessoas à salvação, mas também elegeu os meios que os eleitos serão salvos. Deus poderia chamar os eleitos de toda forma, inclusive de forma miraculosa, sem nada, mas Ele escolheu pontuar e eleger também os meios pelo qual o salvo vai ser salvo, o eleito vai ser salvo, e esse meio é a pregação da palavra, a ministração do evangelho. Somente através da pregação fiel da palavra, o eleito é chamado à salvação, e isso é um privilégio para nós, porque nós somos aqui instrumentos do Senhor na ministração do Evangelho e no chamado dos eleitos ao Senhor, né? Não sabemos, um outro ponto que nós não sabemos é, nós não cabe saber quem são os eleitos, logo devemos pregar a todos indistintamente, é o que é chamado em teologia de chamado geral, nós pregamos a todos, inclusive, normalmente, quem a gente vê que gera frutos é aquele maior pecador, né? Aquele cara que você olha assim, não dá nada por ele, cara que você fala assim, meu Deus, isso aí... É o que Paulo fala, né? O cara que matava cristão. Por isso que a gente não pode fazer juízo de valores. Falar, esse é eleito porque ele tá... acho que aquele fulano ali... É aquele caso, o cara fala assim, pô, esse meu vizinho, rapaz, ele é gente finíssima, o cara é joia, como fala seu pai. O cara é joia, cara. O cara é 10. Só falta Cristo na vida dele. Mas ele é um eleito, cara. Eu acho que ele é um eleito. Isso aí é uma salvação por obras. Isso é cultura católica, pelagiana na nossa vida. A gente não tem como ver isso e discernir. Só Deus sabe quem é. A gente precisa pregar o Evangelho, buscar pontos de contato para apresentar o Evangelho verdadeiro. O João Madureira fala uma coisa interessante, que tem muita gente que rejeita o Evangelho falso. Aí você fala assim, esse cara rejeitou o Evangelho. Não, ele está rejeitando o que estão apresentando para ele. Mas será que estão apresentando um Evangelho genuíno? Então, cabe a nós apresentar um Evangelho genuíno, porque a pregação, ela não somente salva o eleito, mas ela condena ainda mais o réprobo, né? Ela cumpre a sua função, ela sempre cumpre o seu papel, e por isso nós temos que pregar. Calvino vai falar aí, semente da palavra de Deus acha raiz e frutifica unicamente naqueles em que o Senhor, por sua eterna eleição, predestinou para serem filhos, herdeiros do reino celestial, para todos os demais que ele mesmo, que pelo mesmo conselho de Deus, antes da constituição do mundo, foram reprovados. A clara e evidente pregação da verdade não pode ser senão odor de morte que conduz à morte, né? Aí você tem o texto de 2 Coríntios 2, 14, 16.
Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, ou seja, da sua palavra, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para estes, né, os que se perdem, cheiro de morte, para aqueles que são salvos, aroma de vida para a vida. Mas a palavra sempre cumpre o seu papel, né? Isso é o que nos dá conforto. Pregue a palavra, porque ela vai fazer o papel dela. A nós cabe fazer o nosso papel. Atos 13:14. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, né? É interessante que o texto não fala assim, foram destinados para a vida eterna os que creram, porque tem gente que fala assim, não, você creu? Então você é um eleito. Está na igreja? Então é eleito. Aí você olha o resultado para depois ver. Mas o texto não fala isso. Fala que a possibilidade de crer só é eficaz naqueles que são destinados à vida eterna. Primeiro vem a predestinação, a eleição. Depois o crer. A ordem salutis, para quem entende de teologia, entende a ordem da salvação assim. Eleição, atemporal, predestinação, atemporal, né? Chamado através da palavra, né? Aí sim, conversão, regeneração, né? Santificação e glorificação. Enfim, Atos 16:14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia, ou seja, ela só atendia o que Paulo estava pregando ali, só entendia aquilo que Paulo estava pregando, porque o Senhor lhe abriu o coração. Claro, mas claro que isso é impossível. É possível saber que eu sou um eleito? Pergunta importantíssima, né? Sim, é possível, e você tem duas formas de reconhecer isso. Primeiro, pelo testemunho interno do Espírito, que dá a todos os eleitos, né? Porém, essa evidência é uma evidência subjetiva. Tem muita gente enganada aí que acha que está de boa. Eu sou um crente, mas você vai ver a vida do cara e aquilo que ele crê é totalmente contrário das Escrituras, né? Você pode ser enganado se você está sendo discipulado num falso evangelho, e você pode gerar emoções que pode te confundir, mas o Espírito ele testifica, né? E testifica que nós somos um eleito. Mas uma outra forma de verificar isso é através da fé operosa, o andar em boas obras. Quer ver? 1 Tessalonicenses 1, 3-4. Aqui, cheio. Recordando, Paulo está falando aqui aos de Tessalônica, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Ou seja, o que faz Paulo reconhecer a eleição deles é a fé operosa, é a fé que trabalha, é a fé com obras, né? É o andar em boas obras, né? Paulo jamais vai contradizer aquilo que Tiago fala, né? Diz que o Lutero estava redondamente enganado, né? Achando que Tiago era uma carta de palha. Não, uma coisa confirma a outra. Quer mostrar sua fé? Mostra sua fé com obras, né? O que vai mostrar a nossa eleição, evidenciar essa evidência objetiva, é uma fé operosa, uma crença verdadeira no Senhor, no seu Evangelho, mas que demonstra através de boas obras. Não tem pergunta? Tenho, eu já fiz perguntas aqui para mim mesmo. É um tema encrencado, então, respondendo às objeções, eu vou responder algumas objeções aqui, uma pergunta que eu mesmo fiz para mim. Se no final vocês tiverem mais perguntas, estamos aí. Cadê o pastor Hebe? Já foi embora. Já achou chato, já foi muito tempo. Falou, eu assisto meia hora, depois de meia hora eu vou embora. Mas agora eu estou finalizando, hein? O pessoal sabe, reverendo Hebe, quando fala estou finalizando, é mais 40, 50 minutos. Deixa eu ver aqui. Respondendo objeções, tá aí, né? Cheio de perguntas. Seria então injustiça da parte de Deus escolher alguns e deixar que outros se percam? Resposta, não é breve catecismo não. Não, pelos seguintes motivos.
Primeiro, Deus não escolhe dentre inocentes, mas escolhe dentre pecadores indesculpáveis. Ponto. O homem se rebelou livremente contra Deus. Logo, se Deus não interviesse, todos pereceriam. Então não tem justiça nenhuma de Deus aqui, tem amor e misericórdia. Justiça é deixar todo mundo debaixo da ira. Deus não está sendo injusto, mas misericordioso, pois justiça seria deixar todos debaixo da ira. 4. A melhor resposta ao final, se você não entendeu nada disso, então fica a resposta de Paulo. Quem és tu, homem, para discutir com Deus? Né? Tentamos explicar, ser aqui amigo, mas você não quer entender. Quem és tu, homem, para ficar discutindo com Deus? Quem é você, criatura, né? Como fala lá em Jó, né? Enfim. Então, injustiça? De maneira nenhuma. A segunda pergunta, a doutrina da eleição desestimula o perdido a buscar a salvação? Não, pelos seguintes motivos. Primeiro, só Deus conhece os seus eleitos. Logo, alguém só saberá se é um eleito indo até a Deus e experimentando. Buscando a Deus. Quem busca, encontra. Quem bate na porta, a porta é aberta, né? Então, vá até Deus, experimente, veja se você é um eleito. A soberania de Deus não é rival da responsabilidade humana. As duas andam juntos, né? O fato de Deus nos eleger, gente, não significa que eu não tenho responsabilidade em ir até a Deus. E agora que eu boto um adendo bem grande. O fato de Deus me escolher não significa que eu também não escolha Deus. Eu escolho Deus, mas no segundo plano. No primeiro plano, é sempre Deus que está nos escolhendo. Mas eu tenho responsabilidade em ir até Deus, em ouvir a pregação e responder com fé e arrependimento. Responsabilidade humana. A Bíblia sempre fala, sempre condiciona a eleição a Deus, salvação a Deus, e sempre fala da reprovação por causa da vontade humana. O homem rejeitou a Deus e seus princípios. É minha responsabilidade ouvir a palavra e obedecer os mandamentos do Senhor. Isso é um dever nosso. Soberania de Deus não é rival da responsabilidade humana. Elas coadunam, é isso? Convive, né? Convive perfeitamente, harmoniosamente. Embora a gente precisa, Deuteronômio 29, né? Deixa as coisas encobertas para Deus. A gente precisa entender e ser humildes para entender que nem tudo a gente vai compreender perfeitamente. Deixa no campo do paradoxo. Jesus dizia, e lembre-se que paradoxo não é contradição, hein? Paradoxo não é afirmar que uma coisa é e não é ao mesmo tempo. Não, são coisas que aparentemente parecem contraditórias, mas não são contradições, beleza? É a gente que não consegue, por causa da nossa limitação, não consegue compreender na sua plenitude. Jesus dizia que ninguém poderia vir até ele se o Pai não enviasse, João 6,65. Mas ele mesmo pregava e chamava todos ao arrependimento. Ele não ficava escolhendo, vou pregar para esse cara aqui porque ele é eleito. Não. Ele pregava para todo mundo, convidava todo mundo ao arrependimento, né? E ele sabia que só ia até ele quem o Pai enviasse. Se Cristo fez isso, por que não faremos nós? O Todo-Poderoso, tem gente que acha que Cristo aqui era meio Deus, né? Perdeu o atributo, mas não, é Deus, gente. Plenamente homem, plenamente Deus. Pregava a todo mundo, sabia que eram os eleitos e proclamava o arrependimento das pessoas. E a ilustração do portal, que para mim foi um divisor de águas, né, que é famoso também essa explicação, mas para mim virou o clique, então eu guardo esse exemplo com muito carinho, que foi quando uma pregação do reverendo Augusto Nicodemos, onde ele diz, né, que é como se tivesse um portal. E aqui, imagina aqui um portal. E nesse portal está escrito: vinde a mim, vós estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E você passa, vê o convite e vai embora. Passa, vê o convite e vai embora. Depois outra pessoa passa e fala: esse convite é para mim. Vinde a mim, vós estáis cansados, sobrecarregados. Eu estou cansado, sobrecarregado. É o convite, eu vou entrar nesse portal. E quando você entra e olha para trás do portal, está escrito assim: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Uma coisa não anula a outra. Você vai até Cristo. Mas se você foi por causa da depravação total, lembra disso. Você só foi porque Deus pegou pela sua mão e carregou perfeitamente. E lhe conduziu até a Cristo. Porque de outra forma isso seria impossível. Próxima pergunta aí, ó. O pessoal está fazendo muita pergunta, hein? Doutrina da eleição desencoraja o evangelismo?
Muito pelo contrário, estimula, né? Se a gente pode evangelizar por causa da doutrina da eleição, imagina se depender de mim ganhar o pecador. Tô lascado. A minha argumentação frágil, tô lascado. A própria história, por exemplo, diz que não. Paulo, o apóstolo, mesmo que falou, terei misericórdia, que ele teria misericórdia daquele que quisesse ter misericórdia, duro Paulo, né? Ele correu o mundo pregando o evangelho, levou o evangelho a outros patamares, né? E não somente fez isso, mas morreu querendo ir à Espanha para levar o evangelho a todo mundo conhecido. Até então, o cara que fala assim, terei misericórdia de quem? Deus terá misericórdia de quem quiser ter misericórdia. É o mesmo cara que morre querendo ir para a Espanha para pregar o evangelho. Ou seja, aí você vai olhar a história, será que John Knox não evangelizou na Escócia, perseguido lá pela rainha da Inglaterra, né? Maria Louca? Será que Spurgeon, o príncipe dos pregadores, não evangelizou? Será que George Whitefield não evangelizou? Será que Jonathan Edwards não evangelizou nos Estados Unidos? Será que os huguenotes, para quem conhece a história dos huguenotes aqui no Brasil, o cara aqui, ó, discípulo de Villegagnon, tá ali, não me deixa mentir, foi morto lá, os huguenotes, cruelmente, e a gente tem aí uma das primeiras confissões de fé do mundo, confissão de fé da Guanabara, né? É um tratado teológico feito por leigos, vieram para o Brasil a pedido de Villegagnon, a mando de Calvino. Morreu quase todo mundo, né? Essa altura do campeonato já morreu todo mundo. Morreu todo mundo lá na ilha ali da Escola Naval, que é a ilha de Villegagnon, né? Por causa da fé, por causa da fé reformada, por causa da fé evangélica. O fato de Deus ter eleito aqueles que serão salvos nos dá ânimo para evangelizar. Primeiro, não ficamos frustrados caso alguém rejeite a palavra. Depois, temos a plena convicção de que o poder está no chamado eficaz do Senhor e não na nossa perspicácia de convencimento, né? Somos apenas instrumentos na mão de Deus. Fala. E entra nisso também, que a própria palavra fala que ela não volta vazia. Então, querendo a nossa soberania de Deus mesmo, diz que a palavra tem que ser pregada e também é para a glória de Deus os que são enviados de inferno. Exatamente. Mesmo que eles não se arrependam, a palavra também está tendo o seu efeito quando eles não são chamados. Exatamente. Se não houvesse perdidos, não haveriam eleitos para a salvação. Então, até o perdido glorifica a Deus, no sentido de que a sua ira é derramada sobre eles. E a gente vê ali é aquilo que a gente fala. Tem gente que acha a ira de Deus maldade. Deus é mau. A ira de Deus é boa. Aí o cara fala assim, porque você não está debaixo da ira, né? Não, mas até a ira de Deus é boa, o amor de Deus é santo. A gente falou isso no retiro, quando a gente falou de atributos de Deus, né? Eles são perfeitos, coadunam perfeitamente, convivem perfeitamente entre si. Então, Deus, por isso que Davi, quando ora imprecatoriamente, é uma oração boa, porque ele está orando para que a justiça de Deus seja feita, né? E seria a justiça de Deus algo mal? Seria má a justiça de Deus? Acho que não, né? Se Deus nos elegeu, por isso, mais uma pergunta que vocês fizeram. Se Deus, foi feita no Instagram, se Deus nos elegeu, por isso seremos salvos sem nenhuma dúvida, então podemos viver de qualquer maneira? Essa é clássica, né? Não! Somos salvos para sermos santos e andarmos nas boas obras. Alguém que teve seus olhos abertos e agora pode ver a realidade, jamais irá atolar em caminhos que entristecem a Deus. Isso é interessante porque aquele que teve a oportunidade de ser chamado, ser eleito, ser regenerado e agora anda nos caminhos do Senhor e conhece as maravilhas de Deus, não quer saber até quando eu posso me afastar de Deus. Sabe aquele cara que fala assim, pô Davi, se eu for a tal lugar essa noite, é pecado? Será que eu posso me afastar de Deus lá, até aqui, que eu estou dentro do ciclo de Deus? Será que eu posso fazer mais aquilo? Será que eu posso fazer aquilo outro? O cara que quer agradar a Deus, ele não pensa assim. Ele quer estar cada dia mais próximo de Deus. Ele está cada dia mais querendo se encher do Espírito. Ele não quer saber até quando ele pode se afastar e ele vai estar dentro do caminho do Senhor. Será que eu posso fazer isso no meu namoro? Será que eu posso me afastar assim? Não, isso aí já é algo contrário à vontade de Deus.
Se tem dúvida, melhor não fazer. Eu não preciso saber até quando eu posso me afastar de Deus e ainda assim eu estou dentro do caminho dele. Eu quero mais e mais glorificar ao Senhor, me encher do Espírito. A prova de que a prova de que somos eleitos é que a cada dia buscamos agradar mais a Deus e viver em santidade, né? Por isso que é interessante o ponto da gradação, né? Hoje eu tenho que ser mais crente. Tem aquele pessoal que, eu fico lembrando das coisas, aquele pessoal que fica falando assim, eu quero ser bom mesmo, mas na época que eu era novo convertido. Cara, eu tinha uma fé, algo maravilhoso. Esse cara não é crente, não é possível. Porque se você, quando você conheceu a fé, você era melhor como você é agora, tá pegando. É um ato crescente, embora vai ter tropeços, mas é um progresso. Hoje eu tenho que ser muito mais maduro na fé do que eu era quando eu era novo convertido. Hoje eu tenho que ser muito mais experimentado na fé do que quando eu era novo convertido. Hoje eu tenho que ter um conhecimento muito mais profundo de Deus do que quando eu era novo convertido. Hoje eu tenho que ter muito mais prazer nas coisas de Deus do que quando eu era novo convertido. Né? Então, a cada dia nós estamos nos enchendo mais e mais da santidade do Senhor. É um progresso a santidade. E vai terminar somente no dia do Senhor. Não é domingo não. Domingo do Senhor, estou falando o dia do Senhor mesmo, né? O dia da ira. Enfim, a gente vai... É um progresso. Se não temos nojo do nosso pecado, então precisamos rever a nossa eleição. Se pecar pra gente tá ok, melhor dar uma olhada lá na eleição, lá no primeiro ponto da ordem saluto lá. Se eu não estou sendo santificado, o problema não está aqui não, o problema está lá. Eu não estou falando que a gente não possa ter quedas no meio do nosso caminho, da nossa trajetória, não é isso. Não é isso que eu estou falando. Estou falando em ter prazer em viver no pecado, né? Só um decreto de salvação. Se ele elegeu, a gente leu em Romanos 8:28, ele predestinou, ele vai santificar e ele vai glorificar, né? Paulo coloca inclusive no passado como certos. E o maior sinal da eleição está na dependência de Cristo, não na sua autonomia. A autonomia é pecado. A nossa vida está na dependência do Senhor Jesus. Próximo ponto, tem mais alguma pergunta? Acho que não. Aplicações, olha aí. Por depois disso tudo ainda tem aplicação. Só 4, só para a gente acabar e comer a pizza, em nome de Jesus. Primeiro, gente, a doutrina da eleição é uma doutrina que nos humilha. Não há nada que possamos fazer para que sejamos salvos. O orgulho e o calvinismo são totalmente compatíveis. A gente lidar com algumas pessoas, principalmente no âmbito da internet, né? Pessoas totalmente arrogantes, prepotentes, que acham que são mais do que o outro. Isso não é calvinismo. Isso não é eleito, isso não é a doutrina da eleição. Os caras não entenderam nada, porque a eleição te humilha. Ela fala que você não pode fazer nada para a sua salvação. Que se não for Deus para poder te eleger, um miserável pecador, que se deixar por si só, vai só fazer igual o leão, escolher as capivarinhas, coitado das capivarinhas. Se não for a eleição de Deus, isso nos humilha. Nos tem que deixar com senso de evangelizar, de amar o outro, ter paciência com os neófitos, né, que eles estão chegando à fé, paciência com os arminianos, entender, e não ser um cara que sai, que eles chamam de calvinista da fase da jaula, né, não tem paciência com nada, não explica, não tenta abordar de forma amorosa, né. Calvinismo e orgulho são compatíveis, né. Você vai ver isso, você vai ver isso no desenrolar aqui das próximas letras da tulipe. A doutrina da eleição nos encoraja a prosseguir no Evangelho e nos conforma em momentos de crise, né? No meio de um mundo como a gente está vivendo, onde a igreja tem sido perseguida, onde doutrinas têm sido atacadas, onde o cristão é visto como retrógrado, fundamentalista, no sentido ruim da palavra, questões políticas, enfim, diante disso, a eleição nos encoraja a viver e a prosseguir no Evangelho, porque Deus elegeu, não somente nos elegeu pessoalmente, mas nos elegeu como povo. E mesmo a igreja sendo atacada, impedindo-se os cultos, nós sabemos que a igreja vencerá.
Não por causa das nossas forças, mas porque Deus elegeu a igreja. Nos elegeu como corpo de Cristo, né? Como comunidade, como congregação. E diante de tudo que tem nos acontecido, a eleição é uma doutrina que nos encoraja a prosseguir no Evangelho e nos conforta no meio de tanta crise, né? Quando nós oramos por aqueles que padecem, por aqueles que sofrem, porque a gente sabe que o Senhor poupará os seus eleitos, né? Eu não estou falando que nós não passaremos por dificuldades, mas eu estou falando que há uma realidade infinitamente superior que nos espera, e é nesse porvir, em Cristo Jesus, na vida com Ele, que nós colocamos a nossa fé, né? Colocamos a nossa esperança naquilo que nos prometeu, e é a eleição que nos dá essa confiança, esse encorajamento. A doutrina da eleição nos dá confiança para pregar o Evangelho, como a gente falou, a gente só prega o Evangelho porque a gente sabe que o Senhor chamará através da soberana eleição, né? E a doutrina da eleição nos enche de alegria e louvor a Deus. O Jobic vai falar, né, que só há um modo da gente pregar, dar glória a Deus do começo até o fim na salvação, é pregando a eleição. Eleição é algo sublime que nos enche de alegria e louvor a Deus, porque Ele nos salvou quando nós ainda éramos pecadores, quando nós nem sequer existíamos, quando o mundo nem sequer existia. O Senhor já escolheu um povo para si, e nós estamos aqui, prova da eleição de Deus. Amém? Ninguém tem pergunta, né? Respondi todas. Só queria indicar alguns livros, Daiane. Coisa rápida. Cadê, Daiane, minha mochilinha? Por favor. As perguntas que eu ia fazer, você já respondeu. Sério, se alguém tiver alguma pergunta, a gente comenta aqui, mas eu acho que está todo mundo com fome, né? Falei bastante. Livro que eu menos indico, real, eu não gosto tanto, mas é um livro que trata sobre os 5 pontos, é do Piper.